Monique, eu vou qualificando a senhora aqui, tá? Monique Medeiros da Costa e Silva de Almeida. O de Almeida não tem mais por causa do divórcio. Ah, tá. Então tira os nomes. Tá. Tem o Estado Civil também, né? Nasceu no Rio de Janeiro? Sim, Estado senhora. Civil divorciado? Divorciado. Nascimento? 27/6/1988. Tem quantos anos hoje? 33. Filiação? Fernando José Fernandes da Costa e Silva e Rosângela Medeiros da... Que é muito nome. Perdão. Fernando José. Fernando José Fernandes da Costa e Silva. Fernando José Fernandes da Costa e Silva. E da mãe? Rosângela Medeiros da Costa e Silva. Rosângela Medeiros. É Medeiros ou Medeiros? Sem o D. Medeiros da Costa e Silva. Agora deixa eu terminar aqui de calcular. Tá. A sua carteira do Detran é 21-152-104, dígito 2, e o CPF 129-451-837-22. Correto. Endereço? Rua Boiobi, número 838, bairro Bangu, Rio de Janeiro. Tá. Grau de instrução superior Terceiro também, grau né? completo. Filhos menores de idade, não. Já foi preso ou processado alguma outra vez? Nunca. Ok. Doutora, a senhora não leu aqui? Eu vou... Bota lá para ela ler. A defesa da Monique... comunicou que a réia não se sente à vontade de prestar seu depoimento na presença da causinha de contraditórios e de tudo da ocorrência judicial dos autos que se desameaçaram. Assim, é necessidade de padrão constituído dos autos e que existem outros caudidos em atuação da reclusão dos autos já requer que a referida advogada seja retirada do recinto durante o interrogatório. Pode citar. Ana Flávia, ela protestou, mas anulou o pedido. O senhor quer falar alguma coisa? Eu acho que é direito da doutora ficar, se ela quiser, mas se não ter prejuízo para a defesa, já que a bancada é constituída de excelentes advogados, Ok. tem que deixar Os senhores... consignar, se der Não, vou consignar. Os senhores têm alguma coisa a falar ou ratifica? Ela concordou O quê? Ela não vai sair. Pelo Não, promotor acabou de de falar com o justiça, promotor. foi dito que, embora seja direito da advogada permanecer no recinto, diante de sua concordância e considerando que há outros causídicos em atuação pelo mesmo réu,
não se opõe ao pedido. Assistência. Até porque ela concordou. Você botou aí, né? Ah. Nem imaginava que estaria. Nem o quê? Imaginava que tivesse. Deixa eu matar. Ok. Nem imaginava que. Registra lá no dela, se houver de referência a pessoa da advogada. Seu retorno, vírgula, em homenagem ao princípio do direito de presença. Eu acho o seguinte: se era pra dar, se eu tivesse continuado não, também concordo com o senhor artigo inerente ao exercício profissional, mas em relação à manifestação do advogado, em qualquer oposição. Pelo assistente foi dito que também não se opunha. Tá, ponto. Pela emenda da juíza, foi decidido por deferir o requerimento da defesa da Ramonique, em que pese o mônus exercido pela advogada no processo, vírgula, em especial diante de sua elegante concordância. Já saiu, doutora? na polícia militar, depois que eu fiz com a Thalita e ajuda ela pra caramba. Acabou a... Tá. Interrogatório de Monique Medeiros da Costa e Silva de Almeida. Senhora Monique, valendo a partir de agora o seu direito ao silêncio. São verdadeiros esses fatos, senhora Monique? Se quiser tirar a máscara, pode ficar à vontade. Não são. O que aconteceu nessa noite? Quem estava no apartamento e o que aconteceu? Excelência, se a senhora me permitir, eu gostaria de falar, vou falar toda a verdade, eu vim aqui também buscar toda a verdade, mas eu queria começar de um tempo cronológico, se a senhora me fique Vossa Excelência, absolutamente à vontade. me permitir. Eu gostaria de falar primeiro quem eu sou, para Vossa Excelência e para todas as pessoas que estão envolvidas diretamente ou indiretamente no caso, porque a minha imagem foi adjetivada, né, pelas mídias, pela investigação, só que as pessoas não me conhecem. Então, eu gostaria de expor quem eu sou. Eu sou Monique Medeiros, do tempo cronológico, né? Filha de Rosângela Medeiros, que é professora, diretora de escola pública da Rede Municipal Estadual de Ensino. Ela tem 63 anos. Minha mãe sempre foi uma mulher guerreira, forte, uma mulher independente, o pilar da minha casa. Ela quem sempre fez de tudo pelos meus estudos e pelos estudos do meu irmão. Lá nasci em um lar honesto, em um lar estruturado, onde eu e meu irmão sempre fomos muito amados pelos meus pais. Meu pai, Fernando José Fernandes da Costa e Silva, faleceu logo após o Henri, por complicações de Covid, e ele foi o pai mais carinhoso, amável, dócil do mundo. Meu pai, ele era uma pessoa muito honesta, trabalhava, era funcionário público também, da aeronáutica, trabalhava no hospital do Campo dos Afonsos, e ele era muito ligado a mim e ao Henri. Henri amava muito o avô dele. Sou irmã do Brian Medeiros da Costa e Silva, que é um irmão também maravilhoso. Nós nunca brigamos, nós nunca tivemos rixa de irmãos. Nós temos diferença de 8 anos de idade, mas ele é uma pessoa completamente competente, um menino prudente, noivo da Letícia, que já está com a gente também há 5 anos, e super responsável, centrado, calmo. Hoje ele está cursando faculdade de engenharia mecânica, onde ele já foi efetivado no trabalho, numa empresa, e a empresa o acolheu muito bem,
pois eles contrataram meu irmão após toda essa turbulência que nós estávamos vivendo. Então, é uma empresa assim, com seres humanos maravilhosos que o acolheram, e eu sou muito grata por isso também. E mãe do Henri, que foi o filho mais maravilhoso que eu poderia ter. Todas as pessoas que conviveram com meu filho sabem exatamente quem ele era. Ele era um menino dócil, ele era um menino amoroso, carinhoso, inteligentíssimo, verbalizado. Era uma criança cheia de valores, era uma criança feliz. Ele era uma criança sorridente, ele era uma criança que amava brincar de patinete pelo quintal, correndo atrás da Olivia, que era a cachorrinha dele. Ele amava ficar em Bangu, na casa dos avós, que foi aonde ele nasceu e onde nós permanecemos por toda a nossa trajetória até a pandemia. Então, assim, o Henri foi a criança mais maravilhosa, mesmo eu tendo trabalhado 11 anos na rede municipal de ensino, que eu já tive o prazer de conhecer e vivenciar e estar junto. Meu filho era realmente uma criança especial, ele era realmente um anjo. E todos que conviveram conosco sabem disso. Ele era um menino muito calmo, um menino que não dava trabalho. Ele era lindo. Não sei se Vossa Excelência teve a oportunidade de ver as fotos dele. Ele era lindo. Ele era a criança mais linda que eu já tinha visto na minha vida. E foi o presente mais lindo que Deus pode me dar. Com a autoridade que Deus me deu de mãe, eu falo que ele foi o melhor filho que eu pude ter. E eu venho de uma família muito boa, uma família unida, uma família a maioria de mulheres. A minha família, a maioria são mulheres fortes, mulheres guerreiras, independentes, trabalhadoras, e que nós sempre presenciamos e vivemos a unidade, o lar mesmo da família. Eu, com 14 anos de idade, procurei trabalhar. Eu fazia animação de festa infantil e trabalhava para ganhar R$50 em cada evento. Eu fazia montagem, desmontagem do carro, fazia eventos para as crianças em festas infantis e depois a gente organizava tudo para ir embora, R$50 por final de semana, né, por cada festa. Sempre dei valor ao dinheiro dos meus pais, porque eles sempre trabalhavam muito. Minha mãe trabalhava, saía de casa às 7 horas da manhã e voltava às 10 horas da noite. Eu ficava com a minha avó materna, que era costureira. Eu ensinei minha avó a escrever, porque minha avó cuidou dos 5 filhos sozinha. Minha avó não sabia escrever e ler. Com 7 anos de idade, eu ensinei minha avó a escrever o nome dela completo. Então, assim, eu tive sempre muito carinho, muito zelo pela minha família. Meus pais sempre trabalharam muito, de forma muito honesta. E depois disso, depois das animações de festa, eu fui começar a fazer o ensino médio. Sempre estudei em escolas particulares. Mesmo minha mãe trabalhando em escolas públicas, ela sempre prezou, né, pela nossa educação, por uma melhoria de educação. E eu cursei o ensino médio. No 3º ano do ensino médio, eu fiz fazia de manhã meu 3º ano normal, à tarde eu ficava na biblioteca estudando para fazer o pré-vestibular e à noite eu fazia um cursinho de normalista. No final do ano, eu passei para o concurso da UFRJ de Letras, Português de Literatura, e passei para o concurso também de funcionária pública da Rede Estadual de Ensino, do Municipal, Rede Municipal. E em 2011, eu iniciei minha trajetória profissional. Eu comecei a dar aula na minha escola, que é a Escola Ariana Viana da Silva, municipal, localizada no bairro de Senador Camará, que é uma comunidade, área de risco, de difícil acesso. E eu trabalhei com crianças de 6 a 12 anos de idade, era a faixa etária das crianças. Eu lecionei de 2011 até 2018, com várias faixas etárias, ensinei a ler muitas crianças, consegui fazer com que muitas alunas passassem para a FAETEC, para a Cefet,
eu comprava material para essas crianças conseguirem ter um vislumbre de uma esperança, porque eles são realmente à margem da sociedade, porque eles não conseguem enxergar, muitas vezes, uma esperança, porque eles sempre estão vivendo naquela bolha que eles não acreditam que eles são capazes. Então, eu era uma agente transformadora de educação. Tanto fui que eu resolvi montar uma chapa na minha escola com a minha subdiretora e nós vencemos a eleição em 2018. A eleição é feita de forma democrática, pais, alunos, responsáveis, funcionários, professores, todos votam em quem quiser, em qual chapa quiser. Nós fomos vencedoras, nós ganhamos, e eu assumi a direção da minha escola em 2018. Trabalhei até 2020, 2018, 2020, 3 anos, né, que a nossa eleição ela é composta até por 3 anos. E durante essa minha trajetória de diretora, eu tive muita felicidade em trabalhar com eram 406 crianças. Eu tinha uma folha de funcionários de 34 pessoas, todas mulheres, menos um, que era o professor de xadrez. Então, eu trabalhei sempre com mulheres. O nosso foco sempre era garantir um ensino melhor, fazer uma política pedagógica sempre inclusiva. Nós tínhamos muitos alunos com diversos tipos de excentricidades e a cada família é diferente uma da outra. Nem todas as famílias são perfeitas. E eu tive também a infelicidade e a felicidade de conhecer muitas famílias boas e conhecer também algumas famílias que existiam casos de maus tratos e casos de torturas dentro da minha escola. E eu fui uma das pessoas que denunciei maus tratos na minha escola. Eu identificava crianças que tinham lesões, as crianças normalmente vão toda agasalhadas para a escola, e nós temos uma equipe, né, que é a direção, subdireção e coordenação pedagógica, que faz esse trabalho juntamente com os professores para tentar identificar quando existe algum tipo de lesão em alguma criança. Elas apresentam características, né? E nós temos um roteiro que a gente segue para identificar e levar, até para não fazer um julgamento, um pré-julgamento que não existe. Eu me deparei muitas vezes com crianças que sofriam maus tratos, nem sempre sofriam torturas, mas todas as que sofriam torturas já eram maltratadas. Então, a primeira coisa era identificar a criança que ia toda agasalhada para a escola, que tinham as marquinhas escondidas pelo corpo. Depois disso, a gente conseguia conversar com as crianças, mas normalmente elas não falavam, elas não se abriam. E a gente chamava os responsáveis sempre negavam, falavam que não era, ou então respondiam que sim, mas queriam melhorar, que isso não iria mais acontecer. A gente dava uma oportunidade para a família. Se voltasse a ser um fato recorrente, aí sim nós tomaríamos as medidas cabíveis relacionadas àquelas crianças. Então, muitas vezes, as crianças voltavam, sim, maltratadas. Já tive crianças com roxinho nos braços, já tive criança com queimadura de cigarro no saco escrotal. Então, assim, eram diferenças assim, gritantes de umas para as outras. E a primeira coisa que nós fazíamos era levar até a clínica da família, que era um hospital próximo até a escola. Nós íamos até a clínica da família, o médico atestava, tinha que passar por uma pediatra para atestar o tipo de lesão, para dizer se era maus tratos ou era tortura crônica ou não. Passava pela assistente social, que iria fazer um acompanhamento com a família, que a médica pedia. E depois de um laudo atestado, nós levávamos para o Conselho Tutelar para que fosse feita uma investigação. E no Conselho Regional de Bangu existem participação minha de indiciar alguns responsáveis por eles terem sido omissos ou maltratando seus filhos,
né? Isso, graças a Deus, parou depois de um certo tempo, porque ou eles tiram da escola ou eles permanecem na escola, mas sem mais tortura ou maus tratos. Então, a primeira base, eu acredito que vem realmente da escola. Quem identifica essas lesões, esses tipos de tortura, é a professora, né, que está mais em contato, porque a gente não tem tanto contato com as famílias. Depois disso, eu comecei a trabalhar no TCM, no Tribunal de Contas do município, foi em 2021, início de 2021. Eu fui requisitada pelo conselheiro Guaraná para fazer parte de um projeto de planejamento, execução e ação, fazer relatórios a respeito de prestações de contas, que já era o meu trabalho como diretora. Esse contato que a senhora teve com o conselheiro Guaraná, teve a intermediação do acusado Jairo? Teve, sim, senhora. A partir de um encontro em novembro. O Jairinho, ele tinha muito ciúme, ele tinha um problema com a minha escola, porque no bairro de Senador Camará, o telefone não pega, a área do sinal do celular não pega. Então, todas as vezes que eu ia até a minha escola trabalhar, ele achava que eu não estava na minha escola trabalhando. Então, ele começou a reclamar, primeiro dizendo que eu era professora e que eu não deveria me portar como professora, porque professor ganha mal, porque professor é diminuído pela sociedade, porque professor não serve para nada, e a maioria das brigas dele em plenário eram com professores, e ele não gostava da minha profissão. Aí eu falava para ele, mas eu não sou professora, eu sou diretora de escola. E ele falava assim, não, mas na sua escola o sinal de telefone não pega, não tem como eu me comunicar com você, e eu gostaria que você fosse trabalhar em um local mais apropriado para você, porque agora você está comigo. Então, foi por intermediação dele, sim. Foi ele que me apresentou o conselheiro. A senhora fez o quê? A senhora foi cedida, pediu uma licença? Fui requisitada. Foi requisitada. Fui requisitada pelo conselheiro. A senhora não precisa dizer quanto ganhava, mas a senhora pode dizer se houve um aumento na sua renda por isso? Eu recebia. Em percentual? Sim, eu recebia 6.180 alguns reais sendo diretora de escola, e passei a receber 9.800 e poucos reais. Foi uma diferença de 3.000 reais. Diferente do que o delegado e a delegada disseram aqui em audiência, e a Vossa Excelência tem a minha quebra do sigilo bancário, não há motivo para eu mentir. Aqui eu vou falar somente a verdade. Tudo que a senhora quiser me perguntar, Vossa Excelência, fique à vontade, porque eu vou responder toda a verdade. Então, a diferença salarial era de 3.000 e pouco. 3.000 e poucos reais. Que era basicamente o valor da escola do meu filho, mas isso vem depois. E até aí a minha vida profissional. Parei e comecei a trabalhar de forma remota, fazia prestação de contas das contas federais e contas municipais. Por causa da Covid, que a senhora estava trabalhando de forma remota? De forma remota, exatamente. Por causa da Covid. Isso. Já na escola também trabalhava de forma remota. E como eu estava acostumada a fazer esses tipos de prestações de contas, de verba federal municipal, que era o PDD e o SDP, eu já conseguia fazer esse tipo de serviço, fazia relatórios, fazia esse planejamento e trabalho de campo, que eu também deveria fazer nas escolas, né, para ver qual tipo de conta que não estava batendo. Eu tinha que analisar prestações de contas que não batiam com os orçamentos, que normalmente tem que fazer 3 orçamentos, e isso tudo era visto e relatado. E então minha vida profissional parou aí. Em março, eu tive que pedir uma licença, né, porque meu filho veio a falecer e eu não voltei mais ao trabalho. Então, eu trabalhei por 2 meses, janeiro e fevereiro. Março, já não trabalhei mais. E, de forma cronológica, vou começar pelo meu casamento. Meu casamento foi em 2011, conheci o Leniel em 2010. Nós estávamos em um restaurante no Faenza, na Barra da Tijuca. Foi aniversário de uma amiga minha, uma amiga nossa em comum,
e nos conhecemos, nós gostamos um do outro. Ele trabalhava na época embarcado, eu já era professora do município, eu trabalhava, fazia dupla jornada, que eu trabalhava de manhã e à tarde. E na época ele fazia mestrado, ele é uma pessoa inteligente, na época a gente se entendeu muito bem, e praticamente 2 meses eu fui morar com ele. E nós decidimos nos casar no ano seguinte, já em 2012. Foi no dia 14 de dezembro de 2012, um dia antes do aniversário do meu pai. E foi um casamento maravilhoso, lindo, feliz, foi para 350 pessoas. Ele me ajudou em tudo, minha família ajudou em tudo. A família dele é uma família maravilhosa, a minha também. A família dele sempre me acolheu muito bem e a minha família também sempre o acolheu muito bem. Então, nós fomos felizes, sim, nós fomos felizes, eu e Leniel. E quando foi em 2015, ele trabalhava embarcado, né? Em 2011. Continuou trabalhando embarcado em 2012. Quando foi mais ou menos 1 mês antes de nos casarmos, ele adquiriu um restaurante na Avenida das Américas, no Recreio, sendo que o restaurante, infelizmente, nós ficamos com ele por 2 anos e o restaurante não vingou, o restaurante faliu. E nós começamos a ter alguns problemas de orçamento em relação ao restaurante, porque a folha de pagamento era muito alta, era basicamente acho que R$187 mil só de folha de pagamento de garçom, de funcionários, e tinha mais conta de luz, que era R$20 mil, o custo era muito alto, então por isso falimos, né? O restaurante faliu. Ele tinha mais 2 sócios. E aí a gente começou a ter alguns garçons e um gerente, começou a colocar ele na justiça, ele e os sócios, por ações trabalhistas. Mas até onde eu lembro, eles tinham pago tudo certinho, mas infelizmente algumas pessoas colocaram ele na justiça, ele e os sócios. Aí começou a ele querer trabalhar mais para conseguir pagar as dívidas das ações trabalhistas. Fizeram um bloqueio de conta judicial na conta dele, que acho que abateu, não sei se foi uma quantia de 60 mil, foi uma quantia bem alta que a gente não esperava. E nesse mesmo ano ele perdeu o emprego, que ele trabalhava na empresa Chain, que foi uma empresa envolvida na Lava Jato, e a empresa também faliu. Então a gente ficou sem rumo. Nós morávamos no Recreio, no apartamento onde ele comprou financiado antes da gente se conhecer. Era um apartamento bonito, mas era um apartamento simples. A gente não tinha feito ainda as reformas, a gente não tinha feito nada. E quando ele ficou desempregado, nós ficamos com medo. Era uma crise que estava tendo no Rio de Janeiro, em São Paulo, no nosso país, do petróleo. Era uma crise de petróleo muito grande, onde havia muita incerteza sobre o futuro. Então, nós decidimos juntos reformar uma casa que existia na casa dos meus pais, no fundo da casa onde meu pai trabalhava. Era uma casa onde meu pai cedeu espaço para que nós pudéssemos morar lá, enquanto essa fase ruim passava. Então, nós reformamos a casa, nós ficamos lá, mas logo depois ele conseguiu um emprego em um rebocador, mas ele não gostou de trabalhar no rebocador porque era uma escala de 14 por 14 e ele gostava de ficar um pouco mais, ele gostava da escala de 21 para ficar 21 dias fora e 21 dentro de casa. Então, ele teve 2 outras oportunidades de emprego, uma em Angra dos Reis e uma no Espírito Santo, que eram de uns amigos já dele daqui do Rio de Janeiro, que eu conheço. Pessoas do bem que já trabalharam com ele na Chain. E ele resolveu, eu falei assim para ele, Leniel, vamos escolher Angra, porque Bangu é mais perto de Angra do que você trabalhar num rebocador para ficar 14 dias embarcado, numa empresa que era gringa, estrangeira, e estrangeiro não trata os funcionários e trabalhadores brasileiros bem, eles se acham sempre superiores.
e eu achava que era melhor do que o rebocador. Era a minha opinião. E ele falou que ele preferia ir para o Espírito Santo por conta dos amigos dele, que ele já conhecia de longa data e seria melhor, né, para ele. Ele ganharia mais financeiramente, acho que o salário dele era em torno de uns 35, 40 mil, ganhava bem, ele teria carro, ele teria casa, tudo bancado pela empresa. Então, eu concordei e ele foi morar no Espírito Santo. Nisso, ele começou a morar em um hotel que se chamava Praia Hotel Coqueiral, no bairro de Coqueiral, ficava mais ou menos 1h20 do centro de Vitória. Era um bairro que não tinha casas em volta, não tinha, era só mato e tinha uma aldeia indígena próxima, não tinha mercado, não tinha hospital, era um lugar bem reservado, bem longe de tudo, da área urbana. E nas minhas férias, eu fui para lá, eu ia para lá aos finais de semana, ou ele vinha me ver aos finais de semana. Minhas férias escolares, eu ia vê-lo, e ele também, nos feriados. Então, a gente se via dessa forma, né? Até porque era viagens de avião, eram caras, e a gente só se via ou aos finais de semana, ou nos feriados, ou em férias. Ele normalmente tentava tirar as férias junto comigo para a gente passar junto. Em 7 de setembro de 2015, foi o feriado de 7 de setembro, eu fui para o Espírito Santo para ficar com ele. E nesse dia, Henri foi concebido, dia 7 de setembro de 2015, no Praia Hotel Coqueiral. Nós tivemos, né, nossa relação e eu ainda falei para ele assim, hoje nós teremos um filho lindo. E o Henri veio e nasceu dia 3/5 de 2016. Eu sei exatamente o dia que meu filho foi concebido. Sendo que ele morava lá no Espírito Santo e eu descobri minha gravidez uns 2 meses após. Era já no final do ano, entre novembro e dezembro. O Henri foi muito bem aceito, até porque nós já estávamos casados há 4 anos. Minha família ficou super feliz, porque era o primeiro neto. A família dele ficou muito feliz. O pai dele ficou muito feliz, porque o pai é separado da mãe desde quando o Leniel tinha 4 anos de idade. Então, o Leniel sempre sofreu muito por causa dessa separação dos pais, porque ele só voltou a ver o pai quando ele era adolescente. Acho que ele tinha uns 12, 11, 10 anos. Então, ele ficou muito tempo sem ver o pai. E o pai dele é uma pessoa também maravilhosa, nunca tive problema algum. E... Só um segundinho. Sim. Pois não, pode continuar. E depois disso o Henri foi aquela festa para todo mundo. Seria o primeiro neto, tanto da minha família quanto dos pais dele, da família dele. E todos nos tratavam muito bem, todos faziam todas as nossas vontades. A gente começou a ganhar muitos presentes de todo mundo. Só que ele teve que voltar para o Espírito Santo e ele pediu que eu fosse com ele para o Espírito Santo para ele ficar comigo durante a minha gravidez. Então, no final do ano, nas minhas férias escolares em dezembro, eu fui até o Espírito Santo, fiquei com ele, só que a jornada de trabalho dele era um pouco intensa. Ele saía do Praia Hotel Coqueiral por volta de umas 7 da manhã, 7 e pouca, e voltava também depois das 18, 19 horas. E eu comecei a passar muito mal na minha gravidez. Comecei a ter muito enjoo, muito problema. E o hospital ficava muito distante do hotel onde eu estava. Eu tinha que pegar a BR, infelizmente ele trabalhava, eu tinha que pegar... Ok, pode continuar. Então, ficava muito distante dos hospitais
e eu tinha que pegar a BR, a estrada, e era uma estrada perigosa, porque não existe sinais de trânsito, e eu grávida, e começou a ficar inviável de eu ficar passando mal todos os dias, praticamente todos os dias, e ter que ir para o hospital e voltar sozinha dirigindo. Foi quando eu falei para ele: Leniel, eu vou para casa dos meus pais, porque lá eu tenho o amparo da minha mãe, eu tenho o amparo do meu pai, a gente tem o amparo da empregada e de todo mundo, de toda a minha família, e lá tem o hospital, né? Porque no Espírito Santo, onde ele estava morando, não tinha próximo. Ele falou: não, eu vou procurar uma casa num bairro melhor, que era um bairro de Aracruz, que era um bairro que existia, sim, hospital, existia comércio, tudo, e ele foi procurar, e eu voltei para o Rio de Janeiro. Eu estava decidida a ficar lá com ele. Sendo que, como eu vim sozinha, e o Leniel tinha essa carga de trabalho muito intensa, ele só conseguia vir aos sábados e aos domingos, né? Por meio de avião. Eu ia buscar ele no aeroporto, trazia, depois no domingo eu levava ele no aeroporto e voltava. E eu comecei a ir nas primeiras consultas. Fui na primeira consulta, fiz a ultrassonografia, ouvi o batimento cardíaco do meu filho. Só que foi uma gestação muito solitária, porque tudo o que eu vivi na minha gestação, eu vivi sozinha. Não o culpando, porque eu sabia que ele estava lá para propiciar uma vida para nós, né? Que estávamos formando uma família maior. Mas eu estava sozinha no Rio de Janeiro, na casa dos meus pais. Quem me levava para a consulta do obstetra era minha mãe. Quem me levava para a emergência, na época a gente estava com uma doença na Zika, e eu morria de medo de pegar algum mosquito me picar e o meu filho nascer com microcefalia. Minha família toda comprava um repelente que se chamava Exposes, que ele era de maior durabilidade, para o mosquito não me pegar. Era aquela loucura da criança não nascer com microcefalia. E eu sempre ia para a emergência de madrugada, achando que eu estava com zika, achando que eu estava com doente, picada do mosquito. E passei muito mal na minha gestação. Foi uma gestação complicada, minha barriga não crescia muito. Com 6 meses, o meu obstetra viu que o meu líquido amniótico ele não estava progredindo, o Henri não progredia dentro da barriga, ele não tinha crescimento de peso, e isso era uma preocupação constante. Quando foi com 9 meses, exatos 9 meses, a última consulta com o obstetra, que seria a última ultrassonografia para marcar um parto cesárea, Leniel veio ele estava aqui comigo, foi num dia que ele estava, e o doutor André, que era o meu obstetra, foi fazer a ultrassonografia e verificou que eu estava sem líquido amniótico e que Henri estava em sofrimento. Então, eu deveria fazer o parto naquele mesmo dia. Liguei para o meu pai, pedi para o meu pai montar o berço correndo, porque até então a gente ainda ia marcar a cesárea. E meu pai foi montar o berço junto com meu irmão. Leniel foi ver comigo, foi para o hospital para a gente começar a iniciar os trabalhos. E Henri nasceu. E foi uma felicidade para todo mundo. Foi a família dele, foi a minha família. Foi o dia assim, mais feliz da nossa vida. Eu lembro exatamente de tudo. Eu tenho nervoso de sangue, eu tinha medo de agulha. Foram 6 hacks nas costas, né, na coluna, que toda hora eu tinha medo, me impulsionava para frente, e o médico falava: Monique, tem que ser agora, porque o Henri vai nascer, Henri está em sofrimento, tem que ser agora. E Henri veio cheio de saúde, mas ele veio pequenininho, porque ele não teve o desenvolvimento de 6 meses até 9 meses. Então, ele nasceu muito pequenininho, as roupinhas dele, de recém-nascida, não cabiam nele. Minha mãe teve que comprar correndo roupa no próprio perinatal, que tem loja, roupinha de neném prematuro. E a médica disse que ele tinha nascido com 2,5 kg, e se ele emagrecesse um pouquinho mais, que quando a criança é amamentada, ela perde peso, ele não poderia voltar comigo para casa. E aí foi um desespero, porque
me disseram que quem tinha silicone nos seios não conseguia amamentar, que desenvolvia um problema na glândula mamária e não tinha leite. E eu ficava só rezando a Deus para que Ele me desse leite para amamentar meu filho, para ele não perder peso, para ele voltar comigo para casa. E o Henri, foi aquela loucura de amamentar, a pediatra muito, muito paciente, muito boa, me ensinando, e doía muito. Eu lembro que doía muito amamentar, porque eu não sabia exatamente como que era a pega do bico, eu não sabia, mas mesmo assim eu tinha força para amamentar, meu bico sangrando. Henri mamava, tadinho, ele saía sangue de um lado e leite do outro. E meu filho conseguiu, a gente conseguiu que ele saísse com 2,5 kg, que era o limite para ele não ficar internado no hospital. E ele foi para casa, nós conseguimos, ele foi para casa comigo, com o Leniel, para casa dos meus pais. A pediatra recomendou que eu não podia ficar próxima do fogo, não podia fazer comida, minha mãe me ajudou em tudo. Já tinha uma pessoa também que nos ajudávamos em casa. E Leniel conseguiu tirar uma licença de 7 dias, licença paternidade pela empresa dele, e eu consegui tirar uma licença de 1 ano para cuidar exclusivamente do meu filho. Eu tirei a licença de 6 meses de maternidade, mais 6 meses pelo aleitamento. Então, eu fiquei 12 meses com meu filho, mais 1 mês de férias. Eu fiquei 13 meses exclusivamente com meu filho. Então, o Leniel me ajudou naquele primeiro momento. Depois dos 7 dias, ele teve que voltar para o Espírito Santo. E aí eu estava sozinha com meu filho. É uma casa separada da minha mãe, não é uma casa junta. E minha mãe sempre perguntava: você quer ajuda para dormir? Só que, como eu não queria dar trabalho para minha mãe, eu falava: não precisa, mãe, eu vou ficar com o Henri. E o Henri chorava muito, ele chorava demais. Eu achava que eu não tinha leite suficiente para amamentar ele. Acho que o meu maior trauma era não ter leite para amamentar ele. E meu leite secava e ele só queria pegar o peito esquerdo, ele não queria pegar o peito direito. Eu virava ele com posição como se fosse de bola de basquete, que a criança fica para cá, para mudar o jeito do bico do peito, e só esse peito sangrava. E eu falava: não, meu filho não pode emagrecer, porque é importante o leite materno. E conseguimos juntos eu consegui curar o bico do meu peito com uma casca de mamão gelada na geladeira, porque todas as pomadas, todos os cremes, tudo que o meu obstetra tinha passado não servia para curar o bico do peito, que ficou pendurado. Depois ele voltou. Só que meu filho, ele dormia muito bem no meu colo. Ele não dormia, quando eu colocava no berço, ele acordava e chorava muito. Então, o que eu pedi para o meu pai fazer? Eu pedi para o meu pai desmontar o berço e para eu colocar o Henri junto comigo na cama, mesmo sem a orientação médica, por causa de que existe, morte quando a criança dorme junto com a mãe. E coloquei ele junto comigo, sempre em cima de mim, deitadinho em cima de mim, para ele sentir meu coração, sentir meu cheiro. E eu acabei comprando uma cama de solteiro e coloquei no lugar do berço, para quando o Leniel viesse, ele ficasse na cama de solteiro. E foi nesse momento que nosso casamento entrou em crise. Foi quando eu substituí o berço por uma cama de solteiro, por causa do Henri. Porque o Henri tinha chegado e o Henri era quem convivia comigo o tempo inteiro. E o Leniel, infelizmente, trabalhava muito, e sábado e domingo ele vinha, então ele teve que ficar na cama de solteiro. A gente começou a se distanciar nesse momento, quando foi a maior alegria da nossa vida, foi quando nós começamos a nos distanciar. E foram se passando, Leniel não reclamava, Leniel sempre foi uma pessoa boa comigo, mas ele tinha as escolhas dele, ele fazia as escolhas dele. Ele, muitas vezes, ele não me consultava nas escolhas dele. Ele muitas vezes não foi meu amigo. Muitas vezes que eu pedia que a gente fosse para a igreja, tentar uma reparação, tentar um aproximamento.
nós não íamos. Muitas vezes eu fui sozinha e ele virou realmente evangélico. Ele já era evangélico antes, mas ele se afastou da igreja e ele voltou para a igreja após a nossa separação. Então, não houve entre nós um espaço para haver uma reconciliação, haver aquele rememoramento de como nós éramos no início, né, de felicidade, porque nosso filho era a nossa felicidade, a minha e a dele. Eu mandava vídeo para ele o dia inteiro, e era a felicidade dele. Às vezes ele chorava no telefone vendo vídeo, porque ele não podia estar com o Henri, né? E eu fui uma mãe muito agraciada por Deus, porque todos os momentos eu estive com meu filho, todos eles. Então eu fui muito feliz, porque eu convivi com meu filho o tempo inteiro, desde o nascimento dele. Eu não perdi um dia. Eu não perdi o dia onde ele começou a engatinhar, eu não perdi o dia que ele andou pela primeira vez. A primeira palavra que ele falou, normalmente é papai, que é mais fácil, mas a primeira palavra que ele falou foi mamãe, porque ele sempre estava comigo, e o Leniel estava trabalhando. Então, assim, o Leniel, coitado, ele perdeu muitas fases do Henri pelo trabalho. E eu não perdi nenhuma fase do meu filho. Eu tive um ano, exclusivamente, eu via todo o progresso do meu filho. Eu tive a oportunidade de estar junto com ele. E nós fizemos todos os mêsversários. Quando foi com 6 meses de nascimento do Henri, após 6 meses, o Henri já estava um pouquinho maior, já podia viajar de avião. Leniel conseguiu uma casa em Aracruz, que era um bairro melhor, onde tinha hospital, tinha pediatria, comércio, e nós resolvemos ir para lá, eu e Henri. Nós contratamos uma babá para ajudar nos afazeres de casa e ajudar no Henri, mas o Henri sempre foi um menino muito colado comigo, porque desde o início sempre fui eu. E nós conseguimos uma casa boa em Aracruz, conseguimos ficar com os amigos dele também, que eram nossa família praticamente lá. Foi quando iniciaram os mêsversários, a gente começou a fazer, eu comecei a fazer curso de festa infantil e online, curso de festas com profissionais que iam até Vitória, e aí a babá ficava com o Henri, ou então a babá ia comigo só para eu amamentar, mas ficava num localzinho reservado. Então, eu fiz muitos cursos de festa infantil, porque eu queria preparar a melhor festa para o Henri de 1 ano, porque o nosso casamento tinha sido maravilhoso. Foi um casamento gigantesco, para 350 pessoas, foi muito feliz, um casamento muito feliz. E eu queria a mesma coisa para o meu filho na festa de 1 ano. Então, comecei a fazer os cursos de festa infantil. E eu fiz todas as lembranças, arrumei tudo, eu que desenhei o bolo, eu que desenhei o painel de festa do meu filho, encomendei lá no Espírito Santo, que era a maior rede de tecido para o painel, que era um tecido sublimado. E ficamos lá até, eu creio que uns 2 meses antes do Henri fazer 1 ano. Aí nós voltamos para o Rio e fizemos a festa do Henri no mesmo local onde nós nos casamos. Contratamos a mesma empresa de buffet, a mesma empresa de decoração do nosso casamento, que a gente queria que fosse uma super festa. Sendo que a empresa que nós contratamos, que era de uma pessoa específica, ela nos deu uma volta. Nós pagamos tudo à vista para que a gente tivesse desconto, e ela não cumpriu com o contrato. Depois pediu mais, acho que, se eu não me engano, nós pagamos 10 mil, depois ela pediu mais 12 mil, nós pagamos mais 12 mil, e no dia da festa ela não apareceu para fazer nem a montagem da festa, e a nossa festa estava marcada para as 5 horas da tarde. Então, assim, foi uma loucura. Eu tinha encomendado um painel de 7 metros de comprimento por 3 de altura. Eu tinha encomendado todas as mesas, todas as lembrancinhas. A minha sorte é que eu tinha encomendado por fora, não tinha encomendado só por ela.
E eu, o Leniel, a minha mãe, meu pai, meu irmão, montamos a festa toda do meu filho de 1 ano. Nós nos unimos e nós montamos a festa inteira. O fotógrafo até ele tirava foto da gente montando todos os elementos, botando tudo no lugar. Não tinha comida, festa, porque a dona da empresa ela não levou. Eu falei, Leniel, pelo amor de Deus, vai no mercado, ajuda. Leniel indo para um lugar, minha família indo para outra comprar gelo. E no final foi uma festa linda. Foi a festa do Mickey, vieram o Mickey e a Minnie, a gente contratou personagens. E foi uma festa linda porque nós nos unimos para fazer algo maravilhoso para o nosso filho. Nosso filho já estava começando a andar, e ele sorrindo em todas as fotos, brincando muito, que normalmente as crianças com 1 ano elas não aproveitam a festa. O Henri aproveitou todos os detalhes da festa, aproveitou muito, e foi muito linda a festa. A gente passou por isso e continuamos passando por todos os percalços do casamento, por todas as crises, até que chegou a pandemia. Eu acho que a pandemia ela veio para lavar a alma de muita gente, né? De desconstruir tudo que a gente tinha construído na vida, né? Que a gente dava valor a tantas coisas, e nós vimos que a pandemia atingia todos sem precedentes. E Leniel voltou para casa, teve a oportunidade de voltar para casa, trabalhar em home office. E ele disse para mim, ele falou assim, Monique, esse momento está sendo o momento mais feliz da minha vida, porque eu estou conseguindo acompanhar você e o Henri, vocês dois, juntos comigo. E era o momento mais feliz da vida dele, dizendo ele, né, que ele não tinha acompanhado antes. Então, no começo, assim, eu tentava fazer de tudo para fosse o mais agradável possível entre nós, sendo que, como ele estava em casa, a empresa dele começou a requerer muito dele. Ele fazia mais ou menos umas 10 a 15 reuniões por dia, de 7 da manhã até 10, 11 horas da noite. E fazia reuniões com pessoas de fora, com pessoas de dentro da empresa, trabalhando demais. Ele estava sempre muito estressado, e eu e o Henri, nós ficamos um pouco solitários, né? Eu já tinha tido uma gravidez solitária, eu me senti solitária na minha gravidez, e na pandemia foi a mesma coisa. Eu me senti solitária de novo, mesmo com ele presente em casa. Não por culpa dele, porque ele queria sempre dar o melhor para nós. Mas foi solitário porque ele, infelizmente, ele trabalhava muito. Só que eu também trabalhava de forma remota. Eu também trabalhava, eu tinha que cuidar da casa, porque nós tínhamos uma empregada e nós tínhamos uma babá. Só que por conta da pandemia, eu dispensei elas porque elas pegavam transporte público para ir até a nossa casa. Eu fiquei com medo delas trazerem a doença para dentro de casa, e era ainda uma doença que nós não conhecíamos, nós não sabíamos as consequências. Então eu dispensei minha babá e minha empregada. Então eu tinha uma tripla jornada dentro de casa. Eu fazia toda a comida, eu limpava tudo sozinha, era um apartamento grande, de 200 metros quadrados, e eu cuidava do Henri, fazia todas as atividades escolares do Henri junto com ele, tinha que dar atenção ao meu filho, brincar com ele, porque não era só de trabalho, nem só de cozinha, nem só de limpeza que a gente vivia. E, infelizmente, o Leniel, a empresa requeria muito dele. E como ele não era funcionário público, ele tinha que atender a demanda da empresa, porque ele poderia ser mandado embora. E isso estava acontecendo com todo mundo. Tinha tanta gente sendo mandada embora naquele período, e eu tive que entender. Mas me senti mais uma vez solitária. Foi no início da pandemia. E nós viramos estatística de separação na pandemia, porque o último dia, assim, que eu lembro, que foi
que me machucou muito foi no Dia dos Namorados, que eu pedi para ele sair de casa, para ele dar uma volta, pedi para ele comprar algumas coisas, e eu tinha encomendado um monte de balões. Eu e Henri enchemos todos os balões de coração, colocamos na sala inteira, no quarto. Fiz uma mesa linda de café da manhã, comprei presente para ele, comprei uma cesta. Na época ele me culpava muito que ele tinha engordado, porque eu fazia comida muito gostosa. Aí ele me culpava, porque ele sempre trabalhando, eu levava o café da manhã na mesa para ele, eu levava o almoço, ele não levantava nem para comer com a gente, porque ele ficava trabalhando o tempo inteiro. E eu acho que assim, a empresa dele sugou muito ele na pandemia. E ele com medo de perder o emprego. E eu sempre dando para ele, na mão dele, o almoço, o café da manhã, o lanche da tarde. E eu e o Henri, a gente acabou ficando de lado. Mas eu creio que não propositalmente, mas ficamos de lado. E no Dia dos Namorados eu comprei uma cesta de café da manhã, de almoço, tudo diet, com itens todos diet, porque ele reclamava que eu tinha feito ele engordar. Comprei um aparelho de ginástica da Polishop, comprei um fone de ouvido para ele se motivar para fazer exercício. E quando eu fui dar para ele, a gente chamou o Leniel para ver o Henri brincando com todos os balões. Aí ele falou assim: por que você está me dando isso? Você está me chamando de gordo? Você está falando... Não tinha sido aquela minha intenção, aquele tinha sido um incentivo. Eu queria incentivá-lo a se cuidar, porque ele só trabalhava, ele não tinha tempo para ele. Aí eu falei: poxa, Leniel, eu contratei um personal para você, ele vai começar a vir todos os dias, 7 horas da manhã. Contratei para mim e para ele. 7 às 8 ficaria com ele, de 8 às 9 ficaria comigo. Aí ele falando que não queria personal também, que ele estava muito estressado, que era um período muito difícil, que ele precisava trabalhar, senão ele poderia perder o emprego. E então, aquele momento foi o ápice, porque ele não lembrou nem de comprar nenhuma flor para mim. E eu fiz fiz café da manhã, fiz almoço, fiz jantar, e nós brigamos ainda porque ele tinha entendido, ele interpretou mal o meu presente para ele, de Dia dos Namorados. E ali foi quando nós começamos mesmo a não nos relacionarmos mais, a gente parou de se relacionar. Eu saía de casa com o Henri e voltava de casa, e ele nem percebia que nós saíamos de casa. E teve até um dia engraçado que eu falei para o Henri assim: Henri, vamos sair escondido, eu e você. Aí o Henri ia comigo, né? Ele saiu escondido comigo. Eu falei assim: filho, a mamãe vai fazer bronzeamento. Aí ele: o que é bronzeamento? Eu falei: a mamãe vai ficar morena. Aí Henri ria, achava engraçado e foi comigo fazer bronzeamento. E eu falei assim para ele: só que o papai não pode saber, vai ser segredo, meu e seu. Aí ele: tá bom. Só que o Henri contava tudo o Henri verbalizava. E ele não mentia, ele era uma criança que ele falava, era inteligente. Então, quando a gente chegou em casa, Leniel notou que a gente tinha chegado em casa. Aí o Leniel falou assim: filho, onde você e mamãe estavam? Aí o meu filho falou assim: nós estávamos em um lugar, como era segredo, meu e dele, ele falou assim: nós estávamos em um lugar que tinha muitas roupas, bermudas, calças, a mamãe acabou experimentando. Eu falei: nossa, meu filho é mais meu amigo do que eu pensava, porque era segredo e ele não contou para o pai. E eu tinha ido com ele fazer uma sessão de bronzeamento. Aí peguei o Henri, nós tomávamos banho de banheira juntos, eu e ele o tempo todo. Eu acordava ele dançando em cima da cama, eu acordava o Henri com café da manhã na cama, e Leniel sempre acordava mais cedo devido ao trabalho. E eu e o Henri fomos um parceiro do outro o tempo inteiro, desde quando ele nasceu. Ele era minha companhia e eu era a companhia do meu filho. E ele era muito meu amigo, muito meu amiguinho, muito bom para mim, muito amoroso, muito carinhoso. Falava que eu estava lindo o tempo inteiro. Ele sempre dizia que eu estava lindo o tempo inteiro. Leniel não é assim. Leniel é uma pessoa um pouco mais fria. Eu não lembro a última vez que Leniel disse que eu era linda, ou que eu estava linda, ou que eu... E meu filho falava o tempo todo isso para mim.
Então, era tudo que eu queria na vida, assim, de um homem. Meu amor todo que eu tinha para o Leniel, eu acho que eu direcionei para o meu filho. Eu ofertei para o meu filho e deixei faltar um pouco para o Leniel. E quando foi em julho, nós já estávamos em crise e Leniel, ele tinha comprado um carro que tinha dado um problema. Eu acho que tinha virado busca e apreensão de um antigo comprador, não sei direito. E eu falei para ele, eu preciso de um carro, porque eu moro aqui no Recreio, a gente morava no Recreio, sendo que algumas vezes eu tinha que ir até a minha escola, em Senador Camará. E aí ele falou assim, não, vamos lá comprar o carro e tudo. E até aqui em audiência, teve um momento que ele falou, vou pedir um adendo para falar que eu comprei um carro e dei para a Monique de presente. Então eu queria também fazer esse adendo, que o carro não foi dado de presente para mim, porque o carro foi financiado no meu nome, de acordo com o meu contra-cheque. Minha mãe, que acabou quitando o meu carro esse mês, agora, foram divididas em várias parcelas, quem pagava todas as parcelas eram eu. Então, o carro não foi um presente, o carro foi eu que me dei o carro. Foi no meu nome, no meu contra-cheque, de acordo com o salário que eu ganhava. Porque, para mim, o salário que eu tinha era um salário bom, era um salário que eu conseguia viver, eu e meu filho. E eu tinha um cartão de crédito, nós tínhamos cartão juntos, e eu tinha um outro cartão de crédito. Eu ajudei ele a fazer reforma no apartamento, com meu dinheiro. Eu o ajudei a comprar os móveis do apartamento. Quem decorou todo o apartamento fui eu. Eu fiz um cursinho de decoração de interiores. Então, tudo que tem dentro do apartamento, a maioria das coisas dos móveis, fui eu que comprei no meu cartão de crédito. E eu pagava também. Não era só ele que pagava as contas, como ele também disse. E, de repente, equivocadamente. E teve uma época que a gente também passou por uma necessidade onde ele pediu que eu fizesse empréstimo no meu nome. Então, eu pedi empréstimo e eu tenho até essas conversas gravadas no meu telefone, onde ele fala que ele pagaria o empréstimo todo, que foi para quitar muitas dívidas de casa. Que o empréstimo é descontado na minha conta, no meu contra-cheque do município. Então, não foi só ele diz que eu gastava muito, mas não era só eu que gastava muito. Ele também fez muitas escolhas erradas para ele viver, de alguma forma, com algumas dívidas. Ele não podia ter nada no nome por causa dos processos trabalhistas. Então, ele não podia nem pegar um empréstimo. O empréstimo, quem tinha que pegar era eu. Quem tinha que quitar as contas, algumas contas eram eu. E ele adquiriu 5 apartamentos na Muzema, no bairro de Itaiangá, onde eu tenho também o contrato de compra e venda do Raimundo para ele. Está anexado no computador do meu pai, vou pedir até que anexe nesse processo, se Vossa Excelência pedir. E que era também uma fonte de renda nossa, minha e dele. Cada apartamento R$1.000 e a cobertura era um pouco mais. Então, nós tínhamos ainda 5 apartamentos. Sendo que esses apartamentos não foram para o nome dele, ficaram como se fosse um contrato de gaveta por conta dos processos trabalhistas que ele não podia ter no nome. Então, a gente só recebia o salário na conta ou no dinheiro quando a gente ia buscar lá na Muzema.